Boa tarde a todos mais uma vez. Tenho alguma dificuldade com a internet, não é de boa qualidade, por isso não posso dar o luxo de ligar a câmera porque afeta a qualidade da internet, né? E eu não sei se, mas assim que eu puder também farei os possíveis para que pelo menos vejam o meu rosto, né? Pelo menos uma vez, depois a gente continua. Só, pelo menos para o início, né? Cá estou eu, estou ainda na universidade e aqui já são, que horas são? São 18h20, já está escuro porque nós estamos no nosso verão, né? E verão não, perdão, no nosso inverno, como podem ver, estou com casaco, etc. E isto tudo é porque faz muito frio para nós. O nosso frio em Maputo estava a 14 graus e isso faz muita diferença, né? Para quem está habituado a temperaturas acima de 25 graus, quando a gente chega a 14 já é um problema muito sério. Enfim, eu não sei se já cá estão os painelistas, não sei. Alô? Sim, eu não sei qual a ordem, professora, boa tarde, que vai seguir, mas estamos aqui aguardando. Ok, diz que já estamos todos. Eu não sei, para mim a questão da ordem, pronto, é uma ordem, não é? Mas a quem se sente mais confortável a ser o primeiro em relação aos outros, não sei. Porque eu prefiro dar Inês, essa liberdade. Sim. consegue me ouvir? Eu sou a primeira, eu prefiro que seja também, porque eu normalmente não gosto muito de apresentar, então começo logo. Ótimo, ótimo, pronto, já viu? Ainda bem, isso é democracia, né? Sim. Bom, e o seu nome, por favor, porque aqui aparece apenas como centro de estudo de inglês. Meu nome é Mariana, sou doutoranda da Universidade de Coimbra, no doutoramento em Discursos, Cultura, História e Sociedade. E a minha apresentação vai ser um artigo que eu escrevi para o seminário de Memória, Silêncios e Heterodoxias, do primeiro ano de doutoramento. E parte um pouco também da minha pesquisa, que eu estudo Machado de Assis e a epistolografia dele com os interlocutores portugueses, mas nesse artigo eu escrevi especificamente sobre a narrativa dele e as formas de significar o silêncio dentro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas em especial com um personagem chamado Prudêncio, que é designado como escravo do personagem principal, que é o Brás Cubas. Ok, muito obrigada, Mariana. Por favor. Eu posso começar? Sim, à vontade. Então, o meu artigo é baseado principalmente em duas obras, que é o Machado de Assis Afrodescendente, como base teórica, e As Formas do Silêncio, do Enir Rolandi. Então, para eu conseguir falar sobre o silenciamento desse personagem escravo, eu preciso contar um pouco sobre a vida do Machado de Assis, né? Machado de Assis é um homem negro no século XIX, filho de uma portuguesa açoriana com um ex-escravo, e ele cresceu num contexto onde ele foi autodidata, apesar de ter sido apadrinhado pela pessoa que a mãe dele trabalhava. Ele aprendeu francês sozinho. Ele conseguiu ascender socialmente com alguma ajuda, mas muito mais baseado nos lugares onde ele esteve. Então, com 16 anos, ele começou um estágio como tipógrafo aprendiz, foi se inserido nos jornais do Rio de Janeiro, e depois ele conseguiu emprego como servidor público, mas principalmente trabalhando com leis que ajudavam na questão da abolição da escravatura. Dentro desse contexto, ele se inseriu nessa sociedade letrada, ele tinha correspondência com vários portugueses que eram muito importantes para a época, e ele era conhecido como intelectual e foi ascendendo intelectualmente dessa forma. Mas a narrativa toda do Machado de Assis é uma visão de um outsider. Então, ele fala sobre homens brancos da aristocracia e as questões sociais, mas muito mais pautada numa narrativa irônica e
em forma de primeira pessoa, que é um pouco as duas primeiras obras da época realista dele, que é Memórias Póstumas e Dom Casmurro, é em primeira pessoa, e ele mostra muita perspectiva desse senhor do século XIX, que está na aristocracia. E aí, partindo disso, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o livro que estreou Machado de Assis no realismo. E é uma obra que não foi entendida pelo público do século XIX, isso repercute bastante nas cartas dele. Bom, fala sobre um aristocrata chamado Brás Cubas, que a família dele ascendeu socialmente na época, e ele representa bem o que seria um personagem branco daquela época, né? Então, ele era da elite, se formou na Universidade de Coimbra, uma coisa que era muito raro para a sociedade daquela época, se formou em Direito, e ele teve uma vida muito pautada nas questões voltadas para máscaras sociais e dinâmicas de sociabilidade. Então, como a vida dele não teve muito sentido, a narrativa começa dizendo que ele está morto, e exatamente por ele estar morto, ele vai justificar a vida dele, a partir disso. E isso é uma astúcia da narrativa machadiana, porque ele só podia matar o personagem para conseguir que o personagem falasse a verdade sobre a sociedade. E as dinâmicas tóxicas, onde quem tinha mais poder fazia essa margem da sociedade ser submissa, né? No caso, o capítulo que eu analiso, que é o capítulo 11, O Menino Pai do Homem, fala sobre o escravo dele, Prudêncio, que fala que quando o Brás Cubas era pequeno, ele narra que ele tinha a alcunha de menino diabo, que ele fazia todas as traquinagens possíveis e que os pais dele achavam aquilo engraçado. Às vezes davam algumas palmadas, mas depois faziam carinho. E ele descreve toda a maldade que o Brás Cubas fazia com as pessoas que estavam submissas a ele, como se fosse engraçado, bonito, como se fosse algo normal, e que era normal para aquela época. Porque essa era a dinâmica da sociedade daquela época. Era uma sociedade que a política e a economia era baseada na escravatura. Então, a minha análise, baseada no livro do Eni Arnaldi, é sobre um episódio em específico onde o Brás Cubas ele narra como ele se sentava no Prudêncio como um cavalinho. E toda vez que o Prudêncio tentava dizer que estava doendo, que estava machucando, ele falava, cala a boca, besta. Como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Então, tipo, ele silencia aquele escravo, porque ele tem o poder de silenciar aquele escravo. Como isso representa um artifício narrativo de denúncia social? A partir do momento que o Machado de Assis está descrevendo aquilo que é não dito, de uma forma irônica, engraçada, ele está fazendo uma denúncia social, ele está transmitindo aquilo que é um silenciamento, uma censura, e está escrevendo isso como uma forma de denúncia, que também é bastante aquilo que o realismo pressupõe, no caso, né? Então, minha apresentação é basicamente sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso desenvolver mais, mas eu não gostaria de acabar com o tempo dos outros participantes. Obrigada, Mariana. Fazer que todos apresentem e depois vamos discutir. Pode ser? Claro. Muito obrigada. Então, já tivemos a Mariana. Quem é que nos segue, por favor? Quem gostava de seguir a Mariana? É o Gilberto. Posso seguir? Sim. Me ouvem bem? Sim, sim. Ótimo. Eu vou compartilhar a minha tela e aí, por favor, me digam se veem bem. Sim, está perfeito. Muito bem. Bom, boa tarde a todas e todos e todes. É uma alegria poder retornar novamente a esse espaço pela segunda vez. Agradeço especialmente ao professor Messias Modesto, da Unesp de Prudente, que é um entusiasta
do curso de verão, que está aí, felizmente, nessa edição, e nós aqui à distância acompanhando com muita alegria. Agradeço também ao professor Rui Jacinto, né, esse entusiasta também, a partir do Centro de Estudos Ibéricos. E eu queria fazer um agradecimento muito especial à Ana Proença, que tem dado um suporte na comunicação extremamente importante, essa conexão, mesmo que nós que estamos tão distantes, mas nos sentimos muito próximos, né, com todo esse contato. Bom, então eu sou Gilberto, falo desde Cuiabá, Mato Grosso, Amazônia ainda, embora muitos estejam querendo retirá-la da Amazônia brasileira. Falo a partir de uma atuação de quase 20 anos com povos indígenas, no Conselho Indigenista Missionário, que é uma organização que, embora católica, tem trabalhado numa perspectiva muito na contramão da história da presença da Igreja. Sou doutorando da Universidade da Paulista, Presidente Prudente, e membro do Centro de Estudos de Geografia do Trabalho, e professor voluntário na Universidade de Brasília, compondo o Núcleo de Estudos Amazônicos, né, trabalhando com um grupo NEAS, que é esse núcleo de estudos vinculados ao Centro de Estudos Multidisciplinares. Bom, é uma perspectiva em construção ainda, enfim, é o segundo ano do doutoramento, então é uma perspectiva da gente fazer esse processo de discutir a perspectiva da territorialidade dos povos indígenas. Bom, eu acho que é importante a gente pensar sempre a partir de uma perspectiva da diversidade de povos, sempre quando a gente for pensar, refletir e analisar aspectos dos povos indígenas no Brasil, sobretudo, mas certamente em qualquer parte do mundo, é importante que a gente tenha em tela que é uma diversidade. No Brasil, pelo menos, 305 povos, 305 olhares, muitas diferenças, né, mas certamente com aspectos comuns no que diz respeito à territorialidade, né? Temos também pelo menos 114 grupos com informações de são povos em isolamento voluntário, ou como se convencionou na América Latina, povos livres. Então é importante a gente ter sempre essa perspectiva de que falamos de uma diversidade. Bom, para pensar essa dimensão do território, né, dos povos indígenas e dos direitos desses povos, é importante a gente ter essa questão de que os direitos, eles são algo que tem sido cravado na própria legislação brasileira, não de agora, embora a gente destaque muito a Constituição de 1988, desde o Alvará Régio, de 1680, estamos falando aí de um período monárquico no Brasil, a gente tem já a sinalização, né, a partir desse alvará, o reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas sobre seus territórios. Depois as constituições, né, já no Brasil, enfim, república, enfim, a gente vai ter todo um movimento de manutenção desses direitos nas constituições. Então é importante que a gente tenha sempre em tela que há uma perspectiva histórica que garante esses direitos. Uma diferenciação é importante se fazer ainda quando a gente está falando de território ou de terra indígena, porque a partir da Constituição de 1988, né, há a configuração, então, da terra indígena como um aspecto jurídico, ou seja, é uma área demarcada, como vocês podem ver aqui no caso específico, a terra indígena Urubu Branco, à direita da tela, que eu conheço bem porque foi uma área que eu atuei a partir do ano de 2004, é uma área delimitada para nós, inclusive, salta aos olhos, né, do tracejar da delimitação dessa área, né, que é uma imposição, evidentemente, a uma territorialidade própria dos povos, mas esse então, a constituição da chamada TI, ou seja, da terra indígena juridicamente estabelecida. O território, então, que nós entendemos, ele está muito para além dessa perspectiva, dessa delimitação. Bom, as diferentes realidades que é importante a gente sempre ter quando falamos, né, principalmente para quem está fora do Brasil, nós temos povos indígenas que se encontram sem terra, né, fora dos seus territórios, povos indígenas à beira e à margem das estradas, né, ao longo, principalmente na região sul, mas não só, indígenas em contexto urbano, em várias cidades do Brasil, aqui no Mato Grosso também não é diferente, como ocorre em outras regiões do país, e povos que têm suas áreas demarcadas, que são, então, essas chamadas terras regularizadas,
que são em torno de 402. Bom, a situação concreta desses territórios. A gente tem, então, essas 402 terras regularizadas, mas nós temos, pelo menos, somando em processo de demarcação e sem providência, pelo menos 832 terras demandadas pelos povos sem nenhum processo de regularização. Houve um processo, evidentemente, de desterritorialização, de expulsão violenta desses povos, a imposição de uma perspectiva de civilização outra, de tutela, de repressão, de morte, né? Uma perspectiva do próprio Estado brasileiro na busca de desaparecer com esses povos, né? E houve, no período da ditadura, sobretudo, uma perspectiva de imposição, né, e de desaparecimento desses povos, mas felizmente há, né, principalmente a partir do ano de 1974, um movimento forte de povos indígenas que participaram, né, de um primeiro encontro que ocorreu aqui, no estado de Mato Grosso, com poucas lideranças, mas a partir daí várias assembleias ocorreram na próxima década, depois de 74, pelo Brasil, e foram contribuindo, seja para o processo de retomada desses territórios, né, seja também para um movimento de unificação de povos em várias regiões. Aqui a gente cita, por exemplo, a região sul do país, em que os povos Caingangue e Guarani se uniram para retomar terras territórios de onde eles haviam sido expulsos, e o movimento da Constituição de 1987, 88, que cravou, né, na legislação, então, uma perspectiva de reconhecimento não só do território, mas da própria organização social, da diferencialidade desses povos, das suas línguas, das suas formas próprias de educação tradicional, né? Então, um avanço extremamente importante. Então, para pensar um pouco essa perspectiva da territorialidade própria dos povos indígenas, eu trago aqui a palavra dos Guarani, Kaiowá do Mato Grosso do Sul, mas a palavra Tecoá também remete à mesma perspectiva, que uma tradução, seria o lugar aonde se é. Ou seja, esses indígenas, eles se reconhecem enquanto próprios daquele povo, né, na sua dinâmica, na sua espiritualidade, na sua forma de organizar, especificamente num determinado território. Então, essa é uma perspectiva que nos remete à necessidade de fazer essa reflexão de uma diferencialidade do que é a territorialidade indígena, e aí nesse diálogo necessário com a geografia. Nós tivemos, o ano passado, uma contribuição importante para esse pensamento, que é a tese do Eliel Benites, que é um antropólogo e geógrafo, professor da Universidade Federal de Grande Dourados, é uma liderança do seu povo também, que tem feito essa reflexão e que tem nos trazido essa contribuição para refletir a perspectiva do que é o território, no caso para os Guarani e Kaiowá, mas que certamente é uma contribuição para nós pensarmos. Uma imagem que para a gente ilustra fortemente essa perspectiva do que é, então, essa terra ou território, um grupo de indígenas Guarani e Kaiowá, que alguns anos atrás, poucos anos atrás, fizeram uma manifestação em frente do Supremo Tribunal Federal, aqui do Brasil, em Brasília, e repetiram a cena de um filme em que um dos protagonistas, que infelizmente na vida real depois também foi assassinado, como muitos indígenas do povo Guarani e Kaiowá, infelizmente, inclusive recentemente duas pessoas foram assassinadas, eles colocam a terra na boca, né, e engolem essa terra para dizer que nós somos terra. Então, não algo simplesmente aleatório, não é uma questão unicamente física, mas essa dimensão extremamente espiritual, né? E aqui atrás está um que eles chamam de Yanderu, que é um pajé, né, um xamã, e aqui em Andesi, com esse embaracá na mão. Então, é importante que essa perspectiva e toda a luta do movimento indígena em várias regiões do país para retomar esse espaço do território como um espaço aonde aonde esse ser pode ser reconstituído, né? E aí a movimentação que esses povos, a partir da articulação nacional, têm feito de forma muito forte, simbólica a cada ano, né? A ocupação no ano de 2013 do Congresso Nacional, que é onde a boa parte da legislação brasileira se define, né? Várias manifestações naquele espaço, porque a política indigenista brasileira é de cunho federal, né? Os processos de retomada dos territórios, com reações extremamente fortes, como nós tivemos recentemente, há poucos dias, com a morte de indígenas que têm buscado retomar esses territórios, esses espaços aonde eles são. A perspectiva da autodemarcação, ou seja,
os povos indígenas fazem um movimento, aqueles que já estão dentro dos seus territórios, deles mesmos delimitarem minimamente aquilo que é a sua perspectiva territorial. Um movimento extremamente importante também, que é, inclusive, reconhecido no voto do ministro Edson Fachin, num julgamento que segue ainda em suspensão a respeito da definição de direitos originários ou marco temporal, que é algo que ganhou bastante visibilidade recentemente. Então, é importante a gente aqui marcar que é justamente como uma tese que ainda está em construção, e eu, como geógrafo, me sinto na obrigação de fazer essa provocação internamente, né, na geografia, que é justamente essa perspectiva de que trazer para o campo da geografia a necessidade de repensar, né, e refletir a partir, lógico, de vários teóricos que têm feito a reflexão sobre o que é o território para o geógrafo e as geógrafas, mas fazer justamente esse aprofundamento e esse diálogo, né, na diferencialidade do que é o território para os povos indígenas, entendendo, então, essa leitura como uma possibilidade e um instrumento fundamental para que a gente possa entender, então, toda a movimentação que os povos indígenas têm feito na busca de reconquistar, na busca de retomar, na busca de manter os seus territórios tradicionais e seus espaços, seus territórios, onde eles são eles mesmos e elas mesmas. Então, essa perspectiva de uma resistência, né, em que o território é mais do que terra, ele está numa perspectiva que traz uma dimensão da própria espiritualidade desses povos, né, e é importante lembrar, nesse processo recente, que o Estado brasileiro, infelizmente, tem contribuído para a violência e para a violação contra esses povos, mas também contra aqueles e aquelas que têm se colocado, somando junto a esses povos na luta pelos seus territórios, pelos direitos de continuarem sendo eles mesmos e elas mesmas nos seus territórios, né? Eu lembro aqui, então, o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno foram assassinados brutalmente recentemente, mas também o Alex Guarani Kaiowá, que foi assassinado recentemente num processo brutal que se abate contra os Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, mas certamente outras realidades também nos chamam a atenção. Nós continuamos aqui à disposição, espero que a gente possa fazer um diálogo. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, e de forma muito importante, agradeço também a professora Inês, com quem eu estive pesquisando recentemente, e acredito que essa perspectiva do movimento forçado que os povos indígenas têm feito tem muito a ver com as suas pesquisas também, e quero, inclusive, fazer um diálogo com as suas produções, porque acredito que essa desterritorialização dos indígenas no Brasil tem muito a ver com as suas reflexões em Moçambique. Muito grato mais uma vez, nós seguimos aqui à disposição. Muito obrigada, Gilberto. Podemos passar para o próximo? Sim, agora sou eu, Nilson. Sim. Vou subir a apresentação. Uhum. Está aparecendo? Então, boa tarde a todos e todas. Professor Inês, né? Agradeço também ao professor Jacinto, a Ana, né, que faz esse suporte todo, como havia dito Gilberto, e a todas as pessoas envolvidas na organização deste curso de verão, né? Eu acho que é o terceiro ou quarto que eu participo. Este é híbrido, não é? Ficou um pouco diferenciado, no ano passado foi totalmente remoto, e lentamente a gente caminha para um mundo já presencial, né? Creio que seja possível nos próximos meses ou anos. Então, a apresentação deste ano, né, para o curso de verão é uma reflexão sobre uma praça numa cidade da região do Contestado, em Santa Catarina, né, tema de pesquisa que eu já trabalho há 30 anos, e coincidentemente no ano passado foi inaugurada uma série de estátuas em homenagem aos imigrantes, né, fundadores de cidades do Contestado no pós-guerra. A Guerra do Contestado, ela começou em 1912 e terminou oficialmente em 1916, e essas terras foram depois recolonizadas, né, terras que eram indígenas, caboclos, quilombolas e assim por diante, foram recolonizadas por imigrantes europeus, sobretudo alemães, italianos e eslavos. E, bem recentemente, né, foi inaugurada a Praça da Ciência, então, no município de Videira, Santa Catarina, município de 48 mil habitantes,
E, novamente, né, mantém-se não apenas o discurso, mas também a monumentalidade da supremacia branca na formação do território do sul do Brasil, né, garantindo também a manutenção do racismo estrutural que temos no Brasil, que não se rompe mesmo nas políticas públicas municipais, que perpassam, né, evidentemente, por pessoal tecnicamente formado, ou seja, pessoal da cultura, da arquitetura e assim por diante, que constrói esses espaços de memória nos municípios do sul do Brasil. O sul do Brasil é a porção do território nacional mais racista, né? É uma das regiões onde o racismo é muito mais forte, as populações originárias e tradicionais são invisibilizadas praticamente desde o início da colonização europeia no continente, mas se fortaleceu nos últimos 100 anos, principalmente. Então, vou falar um pouco e mostrar essa praça, né, do conhecimento e do desconhecimento, né, sobretudo por conta desse aniquilamento, né, do grupo caboclo e indígena na região. Então, o trabalho é feito na perspectiva de uma geografia cultural, evidentemente, né, com base no Pouclaval e assim por diante, é o estudo da paisagem na perspectiva cultural, a partir do lugar, do simbolismo e das relações de poder que constroem esses espaços, né, e que mostram elementos dolorosos da própria construção das territorialidades, sobretudo dos povos sertanejos brasileiros, aqueles que não estão no litoral, né, onde estão as capitais, sobretudo as principais cidades do Brasil. E Videira é uma cidade que nasce a partir das estradas de ferro São Paulo-Rio Grande, a estrada de ferro que gerou a Guerra do Contestado, né? É uma cidade que não tem 100 anos ainda, a maior parte das cidades na região do Contestado caminham para 80 anos, ou seja, o processo de territorialização cabocla era secular, de pelo menos 250, 260 anos, e indígena de mais de 12 mil anos, né? Mas isso tudo é suprimido pela força da colonização europeia, sobretudo alemã e italiana, nessa região, né, do território sertanejo do interior do Paraná e Santa Catarina hoje. Aqui nós temos um croquis, né, dessa Praça do Conhecimento, com a Rosa dos Ventos ao centro, né? E daí, evidentemente, que a Rosa dos Ventos já é um monumento. Depois nós temos uma homenagem aos imigrantes alemães e italianos, e por conta de uma série de pressões, sobretudo das universidades, dos grupos de pesquisa e dos movimentos sociais, eles acabaram, né, incluindo mais 2 estátuas, para além daquelas dos alemães e dos italianos, que na história oficial teriam erguido esta civilização no interior de Santa Catarina. Então, é uma praça, né, nova, sobretudo na linha, às margens da linha férrea da antiga estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, que conta com mirante sobre o rio, porque há uma relação íntima com a paisagem do rio, e, evidentemente, essas estátuas. Perdão. Então, vamos falar desses espaços simbolicamente divididos e construídos sobre essa cidade, né? A cidade nasce dividida na década de 1910, onde uma margem do rio estava uma colônia alemã e da outra margem do rio uma colônia italiana, que foram unificadas por uma ponte lá na década de 20 para a década de 30. Hoje um município, né, tipicamente brasileiro, mas com a força da imigração, sobretudo simbólica, e das relações de poder, né, das relações de poder daqueles que fazem, né, e mantêm tanto o capital quanto o poder político nesse município. Não é diferente dos outros municípios da região. Então, esses monumentos eles têm uma contextualização de marcar, né, politicamente os espaços subjetivos urbanos da construção, sobretudo que sintetiza a organização da sociedade a partir da chegada dos europeus, né, aniquilando todas as anteriores, né? Então, a lógica dos monumentos segue simbolicamente, né, o princípio de perpetuar tradições antigas inventadas, as tradições geralmente são inventadas, né? Fazer parecer antigo aquilo que é novo, algo que não tem 100 anos, na realidade é novo, né? Mas ele já constrói uma ideia de que é antigo, ou seja, é uma antiguidade construída mentalmente, né? Transmitir valores evidentemente brancos, em detrimento aos indígenas e às africanidades que nós temos nesse sertão, afirmar uma identidade, sobretudo do grupo branco, né? E glorificar um passado, né, dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo europeus, brancos, né, pobres, mas brancos, que foram reocupar, reterritorializar as terras caboclas e indígenas do interior do Paraná e Santa Catarina. E criam esses lugares de memória que são uma tão invenção quanto invenção é a própria construção desse território antigo, né, sobre algo que é muito novo, que não é nem secular.
Aqui nós temos uma paisagem, né, foi previstas duas partes elevadas nessa praça para colocar um grupo de uma família alemã e uma família italiana, trabalhando, evidentemente, né, e com a pressão social, como eu disse, acabaram erguendo mais dois monumentos que eu vou mostrar para vocês. Então, inicialmente eram só os sujeitos europeus brancos, italianos e alemães, e por fim, né, com a força das universidades, das instituições de ensino e dos movimentos sociais, também foi colocado uma estátua para o povo caboclo e uma estátua para os povos indígenas originários. Porém, né, esses valores que envolvem a identidade dos povos indígenas e caboclos, ele acabou sendo aniquilado nessa Praça do Conhecimento. Aqui temos o monumento ao imigrante italiano e o alemão. Do lado direito, nós temos o monumento aos alemães. Eles estão mais ou menos a quase 4 metros do nível da rua, no centro da cidade, permitindo que qualquer cidadão ou turista ou visitante que passe por ali consiga ver a estátua, tanto dos imigrantes alemães como dos italianos, que estão num patamar bastante elevado na cidade, porque isso também faz parte dessas relações de poder na construção dessas territorialidades. As dimensões, então, são altas, as estátuas têm 2,40 metros, e daí um suporte de terra com uma base de concreto, né, que mostra, de qualquer ponto possível da cidade, esse monumento. É um homem adulto, não é? Uma mulher, uma criança trabalhando a uva e o trigo, né, que são típicos da agricultura da imigração italiana. No caso dos alemães, as estátuas têm 2,44, ao nível da rua mais 1,5 metro com um morrote de terra. E tem uma mulher adulta que representa uma professora que ensina uma menina, e um menino que toca um bandeon, né? Ou seja, a cultura, né? Esse lado de uma civilização que se sobrepôs àquilo que não era civilizado no Brasil, que era a selvageria do sertão, né? O sertão dos indígenas, o sertão dos povos caboclos tradicionais e assim por diante. Ele é suprimido, né, por essa civilização que traz cultura, que traz trabalho, que traz a professora e assim por diante. Ou seja, um discurso que o Brasil não deu conta de romper nos últimos séculos, né? Então, esses movimentos aos povos originários, no caso, é uma indígena, né, de 1,47 metros, ou seja, no máximo, né, ela tem 1,47 metros, e o socador, né, do pilão tem 1,60 metros, mas ela está numa parte bem baixa, já na margem do rio, quase que à sombra da vegetação do rio, né? Os elementos mostram os povos indígenas de joelho, né, uma submissão histórica dos povos indígenas aos colonizadores, e todo o estereótipo que a gente tem da população indígena, e mais a sensualização, né, que o Brasil também não rompeu em relação aos indígenas. E eu tenho que ser rápido, né, que eu tenho 10 minutos. E com relação ao caboclo, ele está debaixo de uma árvore também à margem do rio, numa porção dessa Praça do Conhecimento, onde a gente só vê os alemães e os italianos e não consegue ver o caboclo nem a indígena, só parando e adentrando, evidentemente, a praça. Tem também 1,60 metros, né, e ele carrega consigo um tronco de árvore onde ele está sentado, não é? Tomando um chimarrão, ou seja, uma bebida típica desse sertão, né, ou do sul do Brasil, algo milenar, que é indígena, onde um cachorro magrelo descansa ao seu lado, ao lado dos seus pés. Isso acaba incutindo valores relativos à preguiça, né? Que o homem sertanejo, a mulher sertaneja, né? Os gêneros sertanejos do sertão do Brasil são preguiçosos, não é? E são preguiçosos, por isso representam a pobreza do Brasil. Então, na realidade, essa monumentalidade construída na praça, mesmo com a força dos movimentos sociais que exigiram os povos tradicionais e os povos originários, ainda acabaram implantando na região um tipo de homenagem aos povos tradicionais e originários que os mantém diminuídos no seio da sociedade brasileira, tanto os indígenas quanto os caboclos e caboclas, certo? Vou adiantar, né? Não vou ter tempo de discutir as escalas, depois ficará para o artigo, as escalas, né? E as relações que envolvem os imigrantes e os povos tradicionais e originários. Aqui vocês conseguem ver, já partindo para o fechamento, né, o monumento ao caboclo, com 1,62 metros no máximo, debaixo de uma árvore, e o monumento aos alemães, com 3,94 metros, acho que aqui fica mais fácil de ser verificado, né, e ainda com um patamar de elevação de solo, para que eles fiquem bem elevados ao nível da rua e da própria cidade, que não é muito grande. E o caboclo está à sombra, né, representando a miséria do povo tradicional brasileiro. E o imigrante italiano, a imigração italiana representada por 3,70 metros, e a indígena por 1,60 metros.
não é? Mesmo que ela tenha 1,60 m, é praticamente a altura de um indígena típico do sul do Brasil, mas ela está num patamar, né, numa posição muito desfavorável nessa praça do conhecimento. Ou seja, ela é quase que invisível, sensualizada, estereotipada, não é? Algo que nunca foi rompido por aqui. Aqui uma vista geral e parcial dessa praça do conhecimento, e em vermelho vocês podem observar os dois monumentos do lado esquerdo, o italiano e o alemão, no patamar elevado, e lá no fundo, debaixo da árvore, depois do sistema solar, está o caboclo, difícil de ver nessa escala da fotografia, e do lado extremamente esquerdo, perto da biruta, está a indígena. Ou seja, é uma construção, né? 100 anos depois da Guerra do Contestado, que exterminou tanto povos indígenas quanto caboclos, que ainda os mantém à sombra, à margem, esquecidos e lançados, evidentemente, nas bordas, né, da sociedade regional. Aqui a vista parcial do parque é a partir dos monumentos dos alemães e italianos, com um espelho d'água, ou seja, se vê com facilidade, evidentemente, eles. A vista parcial do parque com o caboclo e com a indígena, né, num panorama geral para vocês. O discurso oficial fala que acabaram, né, incluindo eles, da perspectiva da região do Contestado, mas a região mudou de nome, né? Essa região turística, esse território turístico catarinense mudou de nome no ano passado, transformando-se em Vale dos Imigrantes, portanto, alemães e italianos, e nem caboclos e nem indígenas, certo? E o Vale do Contestado foi assassinado, da mesma forma que tu assassina, por meio desses monumentos que são até erguidos à força dos movimentos sociais, não é? A sombra da opulência dessas pequenas cidades, não é? Ou cidades-polo da região que hoje vive o Vale dos Imigrantes e abandonou, de fato, o Contestado, que é uma história secular, né, nascia a região toda para um novo nome, o nome de imigrantes, tão genéricos quanto genérica as relações, né, que envolvem a construção dessas grandes obras públicas, certo? Então, né, por fim, ainda não conseguimos romper o colonialismo, a estrutura da colonização se mantém e a alienação, né, sobretudo na construção desses espaços de memória, de uma civilização com valor europeu, tem muito mais valor, não é? Já que a Europa representa os valores universais na construção do território brasileiro, do que, evidentemente, tudo aquilo que representa a selvageria, não é? Que está representada pelo povo, pelos povos originais, e também pelos povos tradicionais, né, que são fruto da hibridez entre indígenas, africanos e espanhóis e portugueses. A hibridez pouco interessa e os originários interessam menos ainda, né? E tudo isso desemboca na grande discussão de uma democracia falsa racial brasileira, da alienação, né, e do branqueamento da sociedade brasileira, que ainda não foi rompido, né? Esses são males que marcam a nossa sociedade, que nós nunca demos conta de romper. A alienação brasileira é fruto da assimilação dessa construção, dessa democracia racial, e que nos leva ao racismo estrutural que o Brasil nunca conseguiu vencer, certo? E seria isso, né, em 10 minutos correndo, para que a gente possa depois dialogar sobre isso. Muito obrigado pela oportunidade. Sim, senhora, muito obrigada, Nilson, pela sua apresentação. Então, e quem é o próximo que quer se perguntar? Depois vamos ter eu. Francisco. Sim. Tirar o Pode fechar a sua apresentação, por favor? Sim, estou tentando aqui, só um minuto. Desculpa, acho que deu. Não, já está. Sim, Francisco. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a organização do evento, do curso de verão, o professor Jacinto, a contribuição aí e a atenção da Ana, né? Tem dado esse suporte. Saudar aqui a professora Inês, os demais colegas, né? O Nilson, o Gilberto, que apresentaram antes de mim. Eu vou tratar de um tema, obviamente, de uma questão, de um fato, e que está em processo. Então, obviamente, não se trata de uma análise de algo que ainda não acabou, mas de aspectos que estão relacionados a dois fenômenos que
que aconteceram nos últimos tempos e que impactaram, tiveram impacto em escala global, que é a questão da globalização e o consenso de Washington quanto às medidas neoliberais. E eu foco especificamente no que já surtiu de efeito, né, de imediato, a guerra da Ucrânia. Né? Então, eu sou pacifista, eu não sou a favor de guerra, não sou a favor de invasão nenhuma, e sou muito pró-causa humanitária, mas para a gente analisar como se equaciona esta guerra a partir do velho continente, que é a Europa, que sempre serviu de uma referência, tanto na perspectiva das novas repúblicas, como do liberalismo, como das democracias modernas, e que servia, de um certo ponto, de uma contraposição em termos políticos, diplomáticos, às pretensões policialescas dos Estados Unidos, que nunca foram diferentes em época nenhuma, essa pretensão de ser a polícia do mundo, né, enquanto uma potência militar. O que aconteceu e o que de imediato para chamar a atenção disso e que a gente pode, a partir dos fatos, discutir, né? São as medidas que foram tomadas contra a Rússia por conta da invasão da Ucrânia e que vai de encontro a todo um ideário que foi construído a partir do consenso de Washington, que era a questão da liberalização do mercado financeiro e dos mercados, a liberação econômica, financeira, e isso teve logo um impacto imediato a partir do momento que todo o consenso de Washington, em parte, buscava fazer um enquadramento da América Latina quanto à questão da prestação de contas, ajuste fiscal, a partir de agências financeiras como o FMI e o Banco Mundial. Isto estava ocorrendo ao passo que alguns viam a globalização restrita a isso e outros não viam a globalização restrita a isso, principalmente com o impacto da rede internacional de computadores que se deu sobre todas as sociedades. Eu, particularmente, nunca vi isso de uma forma automática, mecânica do dado, e acho que a globalização tem algo muito mais do que o aspecto econômico, vista o processo que se desencadeou posteriormente, que ultrapassa fronteiras e que os estados vêm correndo de uma forma desesperada, buscando fazer uma expropriação desses mecanismos a fim de estabelecer um controle institucional sobre as práticas e atividades que foram sendo desenvolvidas a partir da rede mundial de computadores. Ao passo disso, as potências bélicas, com o fim da Guerra Fria, elas se deparam com isso. E, do ponto de vista econômico, houve uma consequência em que talvez tenha fugido do cálculo dos países centrais do eixo, agora do Ocidente, né, com a América à frente disso, e numa situação hoje privilegiada, que praticamente a Europa como um todo, eles ficaram em silêncio, e hoje quem fala é a OTAN e o presidente dos Estados Unidos, né, diante da situação. A gente não vê mais uma França republicana, a gente não vê mais nenhum outro país, né? A Alemanha ficou em total silêncio diante dessa situação, porque as medidas que foram tomadas em represália à atitude da Rússia, elas impactam o mundo inteiro, né? Principalmente os países emergentes em que a Rússia está, o BRICS, né? Que a Rússia está inserida, questão de insumos e outros, e questão do petróleo, e tem implicado em toda uma consequência em termos de dano para outros países fora da Europa, né? Como o caso do Brasil, que tem colaborado também para o processo inflacionário, não só isso, obviamente. E o que nós assistimos diante disso? Essas medidas colocaram em xeque a própria globalização, né? Que já esse movimento antiglobal foi declarado abertamente pelo Donald Trump. Bem, sai um presidente republicano americano, mas entra um outro presidente, um democrata, mas ele continua sendo presidente americano e seguindo
a doutrina de Estado norte-americana. Só pode haver uma potência naquele hemisfério e eles serem a grande polícia do mundo, guardiões da democracia em todo o planeta. Então, o que ocorre? A gente vê todo um processo de militarização, de uma corrida e de um maior investimento militar nos últimos tempos, do que sanar os graves problemas da humanidade, como a questão da fome e da migração, que tem se aprofundado. Já, nesse momento, os Estados Unidos já deportaram 1 milhão de pessoas de forma automática, né? Só nesse período, 1 milhão de pessoas, sabe, cara? Pego como migração e já devolvido, 1 milhão. E a gente fica assim, o discurso entrou numa esfera de falseamento de toda a verdade, o plano, e as imagens reais e instantâneas dos combates, elas foram altamente filtradas. Para quê? Para não mostrar a extensão do que é a área. Por exemplo, uma área hoje de maior conflito na Ucrânia, tamanho da capital do Distrito Federal, de Brasília, né? De Brasília. 24 países da África estão com conflito em guerra, dos 54 países de África, e não tem nenhuma visibilidade. Estados como, por exemplo, agora o Maranhão, por exemplo, de onde eu falo, né? Eu sou professor da Universidade Estadual do Maranhão, 57% da população de 7 milhões, está abaixo da linha da pobreza. Então, observe bem, todo um olhar, um repensar da ajuda humanitária se voltou para o leste europeu. Toda uma ajuda em guerra, que é os Estados Unidos financiando a sua própria indústria bélica, se voltou para o leste europeu. E a gente fica observando que todo o caminho da diplomacia foi jogado por terra. A partir do momento que agora, com o fim da Guerra Fria, da ameaça comunista, com o fim, com a exaustão do mote sobre o antiterror, né, que se foi para o Iraque, foi para o Afeganistão, se cria um novo inimigo, né? Não estou aqui defendendo a Rússia, mas a dimensão que está se dando de criar, de situar uma situação que se marca os aliados meus e os meus inimigos, totalmente bélica. Então, do ponto de vista ideológico, não cabia mais falar em comunismo, tendo em vista as pendências, né, que se deram neste processo com o mercado chinês, com a indústria chinesa. A pandemia deixou isso bem claro, quando se viu que tudo está se importando da China, né? Respiradores tinha que se buscar na China. E o que isso nos traz? Isso nos traz uma preocupação muito grande, é uma aposta que poucos têm visto. A Europa, me parece que ainda não viu o tamanho disso. Os Estados Unidos sempre cresceram em guerras, isso é fato histórico, e que esse alinhamento da Europa desta forma talvez seja um prejuízo muito grande. Bem, o maior perdedor disso nós sabemos que é a Ucrânia. Daqui a 20 anos, os ucranianos vão continuar condenando a invasão russa, justamente, mas eles podem dizer assim, a gente foi usado de forma assim, inescrupulosa. Porque o crescimento dessa guerra não vai diminuir a capacidade bélica russa, estocada, que é onde eles têm o maior recurso, não é na arma convencional, no combate convencional. Nem os Estados Unidos é uma elite do ponto de vista convencional. Basta ver o Afeganistão, não conseguiram derrubar o Talibã. E sempre que estavam em confronto em terra, só conseguiu tirar alguma vantagem com um maciço apoio aéreo. Não era um homem em chão em combate, nem artilharia embaixo. Era o apoio aéreo, o bombardeio aéreo com drones ou aviões convencionais. O que isso provoca? Isso provoca uma grande tensão no momento, em que vai pressionar muitos dos países fora do leste europeu, principalmente na América Latina,
por um novo reenquadramento dos negócios. Por exemplo, o Brasil vai ser prejudicado e não vai poder comprar os insumos da Rússia, onde está pautada a economia hoje em commodities do agronegócio. Isso tem um impacto muito grande. Por outro lado, é como pode estar vindo essa ameaça russa, não só do ponto de vista bélico, que muitos não falam hoje. Nos anos 2000, o PIB que mais cresceu, um dos PIBs que, em média, foi o russo. Então, a Rússia sucateada parecia bom, quer dizer, ser uma ameaça. Mesmo sendo uma elite de exército convencional, a gente viu que os ucranianos em solo eles têm resistido em alguns pontos, mas o que ele é uma potência, a Rússia, em que ela é uma potência, é no lado mais perigoso, que é o extremo, que é nuclear. Onde a Rússia tem de diferencial é o nuclear. Quer dizer, uma Rússia encurralada, empobrecida, é um dano para a humanidade, como um todo. Talvez a Europa não esteja vendo a proximidade que eles estão dessas baterias, desses mísseis nucleares, né? Enquanto isso, a OTAN foi se expandindo no mundo. O que a gente está vendo diante dessa situação? É uma reterritorialização que se faz física, bélica, econômica, diante de um mundo que se tornou problemático para os Estados nacionais, que foi a globalização e a rede mundial de computadores. Então, quando essas medidas são tomadas, se a gente fizer uma leitura minuciosa, diz assim, como é que se exige, né, de outros países fora da Europa e da América, que tem uma segurança jurídica, se é o cidadão russo que tem um barco na Europa, sem um julgamento, sem nada, alguém chega e diz assim, teu barco está confiscado porque a Rússia está atacando a Ucrânia. E um dos pilares dessa onda que foi neoliberal era exatamente isso, né? Essa liberdade que estava em torno comercial. Eu poder investir, eu poder transacionar para além das fronteiras. Eu tenho que vender meu clube porque o cara que está lá no meu país, o autocrata, que é um autocrata, está bombardeando um país e você vai. Enquanto isso, se pede uma segurança jurídica por um negócio das multinacionais na América Latina. Uma coisa um tanto quanto estranha do ponto de vista de se pensar as liberdades, né? Porque o que estava em torno da questão da globalização eram as liberdades, né? De um mercado, a abertura de mercado, a livre circulação de pessoas, maior circulação de pessoas, maior circulação de mercadoria. O que a gente vê nessa reterritorialização bélica, econômica bélica, é exatamente um arranjo em que se cria um novo mote de um perigo em que vai pesar muito mais sobre os países que têm qualquer chance de maior crescimento econômico. Então, observe bem, a partir dessa repartilha por uma organização militar, fica muito complicado, por exemplo, para os países ditos emergentes como o Brasil. Não menos que a gente tem visto, né, que a Índia, a posição da Índia, a posição mesmo do Brasil, mesmo com o presidente que temos, mas graças a Deus temos uma diplomacia que está muito acima dele, que vai sobreviver a ele. E isso, obviamente, nos traz muita preocupação, porque do ponto de vista humanitário, você mandar mais dinheiro para a arma não segura a vida dos civis ucranianos, das famílias que saíram dos países, estão em situação de dificuldade. E qual o resultado disso na prática, em termos globais? Isso aí a gente só vai ver daqui a pouco. Mas, de imediato, põe em suspensão, e já colocou em suspensão, tudo aquilo que se propagou a partir de 89. Por exemplo, você pode ser simplesmente, vou usar um termo bem mais comum, deletado do sistema financeiro. Sabe? Qual a segurança que qualquer outro país que não se alinhe aos Estados Unidos de estar com todo o seu sistema operacional de governança e financeiro na rede mundial? Nenhuma, não tem uma garantia nenhuma.
porque você pode ser colocado na lista dos inimigos desta ameaça. Tá? Bem, a China foi colocada por quê? A China não disparou nada, não está mandando soldado. A China foi porque a economia e a globalização serviu muito à China, aos negócios da China, e cresce de uma forma que eles não esperavam. Então, atrás disso tem um elemento econômico que não pode ser descartado. Hoje, até antes da guerra, a Rússia vinha conseguindo ter um PIB que é a metade do PIB da França, que é o segundo maior PIB dentro da comunidade europeia. Por outro lado, a China é a segunda maior economia do mundo e com uma capacidade vamos dizer assim, de penetração de negócios em toda parte do mundo que os americanos hoje em dia não têm, por isso. Mas o que surpreende nesse novo momento é que nem a América Latina está tão alinhada, então vamos dizer assim, em sincronia com o governo americano quanto está a Europa. Bem, é um tema bastante complexo, eu deixei de mão a questão dos slides, para tirar dados e tal, para ficar mais leve, mais rápido, que eu não quero gastar o tempo, deixar o tempo mais para as pessoas falarem. Né? No texto, acho que vai ficar mais claro, mais ordenado, todo esse complexo dessa situação. Obrigado. Senhora, muito obrigada. Valeu a pena a sua apresentação. Penso que já... Sim, acho que ninguém ficou de fora. Alguém ficou de fora? Não? Ok. Não, Inês, muito bem. Então, já terminou o painel, é só o debate. Sim? O debate, passamos ao debate relativamente curto. Então, só que, se me permitem, gostava de tecer algumas considerações sobre as apresentações que foram aqui feitas, começando pelo tema da Mariana. Mariana, eu vou fazer uma pergunta, porque há pouco tempo estive em contato com um escultor moçambicano, residente em Portugal, e que ele esculpiu algo, acho que relacionado com este autor, se não estou em erro, e falou que este mês seria a inauguração dessa estátua, que seria no Chiado ou Rocio, um desses lugares lá em Portugal. O seu tema, de fato, é muito interessante. E o que me chama a atenção aqui tem a ver exatamente com esse discurso em torno das raízes, um pouco, se puder perceber, em relação às raízes africanas, este indivíduo que é originário de uma miscigenação entre uma açoriana e um africano. É muito interessante isso, porque assim, quando a gente olha para a história da África, particularmente a história da África portuguesa, a miscigenação é algo que, na verdade, é muito mais recente. Nos anos 60, quando os negros passam a categoria de assimilados, de pessoas mais civilizadas, e por isso, em decorrência disso, já podiam se associar a pessoas de raça branca. E encontrando um exemplo desta natureza, que isto acontece muito antes da situação que a gente passa a viver em Moçambique, para mim é muito curioso. Em relação ao que Gilberto nos falou sobre o território indígena, para mim, é assim, não diria só o que é o meu sentimento, eu penso que é um sentimento generalizado. Quando se usa o conceito ou o termo indígena, para nós em Moçambique, ou para nós que fomos colonizados por Portugal, tem uma outra conotação. O indígena, para nós, representa, portanto, é um indivíduo sem escolaridade nenhuma, sem formação nenhuma, e que, de fato, estava à margem da sociedade portuguesa, de tal forma que ele não poderia, por exemplo, ser considerado português. Nós, no tempo colonial, quando falamos, nós, os moçambicanos e tantos outros que foram colonizados, os restantes países da África lusófona, éramos, inclusive, conhecidos por portugueses pretos, ou de black portugueses, como os sul-africanos nos chamavam. Então, o indígena, para nós, é muito forte.
e traz muitas lembranças, muitas mágoas da forma como, da relação que nós tivemos com Portugal como Estado colonial. Não falaria do português, mas estou a falar do regime. As grandes similaridades que nós podemos encontrar, exatamente, também nós fomos desterritorializados, perdemos terra a favor das companhias, as companhias majestáticas, as companhias concessionárias, como também a favor de Portugal. Perdemos esse direito da identidade, da nossa ligação com a terra, tanto mais que o grande conflito que passamos a registrar ou a sentir em todo este período colonial foi exatamente a luta pela nossa identidade. Para que eu vos diga, um dos grandes desafios, deixem-me tentar ligar o coisa à câmara para que eu possa ver. Um dos grandes desafios que nós temos, os países que foram colonizados por Portugal, é o fato de nós termos perdido as nossas línguas. Nós não falamos, não escrevemos as nossas línguas. Diferentemente, por exemplo, da África do Sul, do Zimbábue, do Botsuana, da Nigéria, do Quênia, esses povos que foram colonizados pela Inglaterra, pela França, pela Espanha, pelo menos conseguiram manter um dos aspectos que caracteriza a identidade nacional, que é a saber falar e escrever a sua própria língua. Eu, apesar da idade que tenho, eu tenho a minha língua materna, que não é língua portuguesa, mas tenho imensas dificuldades. Eu não sei escrever na minha própria língua. E eu me sinto envergonhada, embaraçada, sobretudo quando estou com colegas sul-africanos ou outros colegas da região austral. Eu digo, mas como é que vocês não sabem escrever em Xangana? Então, este é um dos grandes problemas, um dos grandes desafios que a colonização portuguesa, porque tentou cortar a nossa cultura partindo, começando pela língua. Quem falasse a língua nacional era considerado selvagem. E como nós não queríamos ser vistos como selvagens, tínhamos que nos adaptar forçosamente à língua portuguesa. É um tema muito, muito interessante mesmo, eu gostei bastante, porque tem muita ligação com Moçambique, com a Guiné-Bissau, com São Tomé e Príncipe e com Cabo Verde. Em relação a Nilson, também, aqui permita-me que eu faça uma pequena ligação com a experiência que eu tive numa dessas minhas viagens a São Paulo. É o seguinte, eu fiquei bastante triste e penso que ainda continua esta forma. Quando se fala da migração no Brasil, essa é uma migração, como se chama, italiana, japonesa, alemã. E em relação aos africanos, olhamos numa única perspectiva que foram escravos, que os africanos no Brasil apenas são identificados como escravos. Há uma série de coisas que os africanos fazem aí no Brasil, sobretudo agora, que eu acredito que alguma coisa estão a trazer de diferente. Eu fico muito triste, eu visitei o Museu da Migração. O Museu da Migração, nós passamos por aquelas galerias todas alegres, dos alemães, dos alemães, dos japoneses e dos italianos. E quando chegamos ao lado da África, é aquela parte triste da África, que africanos foram colonizados, foram escravizados e por aí em diante. Eu percebo muito bem exatamente a experiência que nos traz sobre a cidade de Santa Catarina, não é? Onde, de fato, estão ali patentes as marcas do que foi o colonialismo e o que continua. E, na verdade, isto ainda é perpetuado. Apesar de estarmos no século XXI, portanto, o negro continua algo estratosférico, podemos dizer assim, e o negro não tem identidade, o negro não tem cultura, o negro não tem ciência, o negro não faz ciência, e etc, etc. E, ao mesmo tempo, é o próprio Ocidente, ou o próprio Norte, o Norte global, que cobra os países africanos. Então, por que vocês não desenvolvem? Ao mesmo tempo, pronto, no seu caso, Francisco, quando fala da guerra, a questão da Ucrânia, eu penso que em algum momento também eu me sinto injustiçada como africana, porque é assim, tudo isto, o que está acontecendo na Ucrânia é apenas uma amostra do que está acontecendo em África. O continente africano nunca soube o que é paz.
Nunca, em nenhum momento. E eu vou falar do meu próprio país. São 47 anos de independência, e o país ainda não soube o que faz. Será que os africanos não têm capacidade de garantir ou de manter as suas independências, de garantir a sua paz? É que é assim, o discurso, e nós vamos fazendo aquilo que nós podemos. Vamos acusando que somos corruptos, vamos acusando que somos isto, mas aquilo outro, mas esquece-se da história, porque é assim, o que está a acontecer hoje é um produto que já vem há bastante séculos. Falando da globalização, o famoso professor brasileiro, geógrafo Milton Santos, ele já dizia que a globalização ela é injusta, a globalização ela é sádica, de todas as categorias. Eu não sei se, por exemplo, o continente africano está globalizado. A única coisa que nós podemos dizer que estamos globalizados em relação ao mundo é o fato de, apesar de ser um país pobre, nós usarmos armas de guerra do primeiro mundo. É a única coisa que nos globaliza, porque o resto nós estamos globalizados quando falamos do continente africano. Bom, eu não iria falar muito, mas, por favor, o debate está aberto, não sei quem gostaria de comentar. Temos a Mariana, temos Gilberto, temos Nilson e terminamos com Francisco. E o debate está aberto. Obrigada. Boa tarde. Bem, eu posso fazer... Sim, Francisco. Professor Pedro Vasconcelos, eu queria parabenizar o trabalho do Nilson, né, muito interessante, assim como tanto o trabalho que tratou dos indígenas como dos monumentos são muito interessantes. Agora, eu queria fazer uma questão para a presencial, Mariana, porque justamente dá para a gente fazer um elo. Na medida que se falou das estátuas, se falou de caboclos, separado de povos indígenas. Aí eu, do ponto de vista não político, acadêmico, como justificar que Machado de Assis seja negro se a mãe é açoriana e o pai passou e foi embora? Tá certo? Depois a gente comenta. E quanto à questão da Ucrânia, eu acho que é uma posição política, né? É uma visão do mundo, a meu ver, de Guerra Fria, de que os americanos são o lado ruim e talvez saudades da União Soviética, os russos estão o lado bom. Quer dizer, comparar a destruição do país, a morte das pessoas, né? O bombardeio discriminado e, ao mesmo tempo, a censura aos meios de comunicação russos para que os russos não vejam o que está acontecendo na Ucrânia, é muito mais grave do que todos esses, digamos, como é que chama que os Estados europeus e americanos estão fazendo do ponto de vista financeiro, tá certo? Eu acho que, como professor, a gente tem que dar as várias versões, mas não tomar uma posição política e dizer um lado é certo, outro lado é errado. É claro que os Estados Unidos têm toda uma tradição, não é, como o Iraque, que tomaram decisões, não é, que somente o Reino Unido acompanhou, e o Afeganistão, tanto os Estados Unidos como a União Soviética se deram mal. Mas o que é importante lembrar é que a expansão não é da OTAN. A expansão é de países que sofreram a opressão da União Soviética. Eu conheço esses países, falei com essas pessoas. Eles é que pediram para entrar na OTAN para se proteger. E agora a Moldávia está querendo entrar, nem que seja na União Europeia, porque pode acontecer a mesma coisa da Ucrânia. Na medida que Stalin distribuiu populações russas, tanto nos estados bálticos como na Ucrânia, toda a região do leste da Ucrânia foi povoada por russos, que é a região industrial e mineira mais rica da Ucrânia. Isso tudo leva, né, a Putin e seu regime a bombardear, né, para, digamos, ele chegou a negar a existência da Ucrânia como nação. Tá certo? Eu acho que não dá para fazer um debate aqui, seria muito longo, mas eu acho que, como professor, você deve fazer um esforço de mostrar lados positivos e negativos dos dois lados. Porque quem começou a guerra não foi a OTAN, não é?
E o uso de armas nucleares da Rússia é chantagem, porque ninguém quer uma guerra mundial. A OTAN teria condição de fazer uma guerra, né? E outra coisa, toda a tecnologia de ponta, mesmo russa, é ocidental. E está acabando o material russo de origem ocidental. Eu não estou defendendo os Estados Unidos, como você disse que não está defendendo a Rússia. Mas eu acho que se deve, no meu ponto de vista, se deve examinar cada lado. Muito obrigada. Quem é o próximo? Depois eu respondo. Vamos colocando Inês, a pergunta. Depois... Inês, eu posso dizer Sim. que não há aqui mais perguntas. Se calhar era fazer uma ronda aos intervenientes para fecharmos o painel. Muito bem. Ok. Mariana, e as perguntas, na verdade, foram para a Mariana e para comentários para a apresentação de Francisco. Alô. Desculpa, eu esqueci o nome do senhor. O nome do senhor? Pedro. Pedro, em primeiro lugar, houve um embranquecimento do autor Machado de Assis ao longo dos anos. E isso a gente pode ver, inclusive, no livro que eu citei, Machado de Assis Afrodescendente. Tem muitos estudos falando a respeito disso. Mas o que é mais importante dizer é que teve esse apagamento histórico da memória mesmo, que ele era um homem negro. Levando em consideração isso, a família dele era apadrinhada pelas pessoas que o pai e a mãe dele trabalhavam. O pai dele era um homem negro alforriado. Naquela época, no século XIX, no Brasil, era muito nítido a diferença racial, porque não tinha tanta miscigenação quanto tem hoje em dia no Brasil. Inclusive, tem um... Exato. Então, o Machado de Assis, ele era um homem abolicionista, ele deixava bem claro as ideias dele a respeito de raça, e ele se identificava como homem negro. Então, por favor, leia Machado de Assis Afrodescendente. É do Eduardo de Assis. Olha, eu leio, eu escrevo sobre a epistemologia machadiana e tenho um amigo dele em especial, que eu esqueci o nome, mas depois pego o e-mail do senhor e mando para o senhor, que quando Machado de Assis morreu, ele falou assim para ele. Mas eu nem considerava o Machado de Assis um homem preto. Para mim, ele era branco, mas ele não era um homem branco e ele se via como um homem preto. Ele não tinha as regalias de alguém branco. Mas eu não posso entrar na questão racial. Eu tenho que ficar muito mais, nesse sentido, eu tenho que ficar muito mais na narrativa, que é o que é sobre o meu artigo. Mas sim, se o senhor quiser, eu posso encaminhar para o senhor questões relacionadas a isso. É outro debate. Meu debate é sobre a narrativa. Desculpe. Não, mas dele não está no lado. Você gostaria de ter a palavra, Ana Júlia? Não, pode continuar. Continua, Mariana. Assim que terminar, se não houver tempo, alguém pode comentar. Por favor. Para você ter ideia, pelo IBGE, a soma de negros, pretos e pardos é igual a negro. O estado mais negro do Brasil é o Pará. O Pará são para pouco. Como se considera? Alô? Não consigo ouvir. Só para terminar, o IBGE está utilizando a soma de pardos, quer dizer, todas as categorias intermediárias de mestiços, somado com os pretos, são considerados negros. E a partir daí, o Pará é o estado que tem a maior proporção de negros do Brasil, o que mostra... E aí um autor, eu esqueci agora o nome dele, disse que é um genocídio estatístico. Descendente de índio vira negro. Tá certo? É uma decisão política. Não necessariamente, porque a gente está falando de um Brasil... desapareceram, são negros. A gente está falando do Brasil do século XIX, onde a desigualdade era enorme e só uma parte da sociedade, uma parcela muito pequena, era letrada. Machado de Assis foi autodidato nesse contexto, mas ele poderia muito bem ser... de mestiços que subiram no Império, não é? A nível intelectual, mas é mais do que na República. Esse não é o ponto do meu artigo. Meu artigo mostra a questão da denúncia social através da narrativa. Não é esse o artigo todo.
A única coisa que eu acho que, como acadêmica, você trabalhando em Coimbra, você tem que pensar 2 vezes para chamar a pessoa de negro, entendeu? Mas ele é um homem negro. Ele era um homem negro. Então, biologicamente, não adianta nada. Culturalmente, a mãe não deu nada. Ele não fala a língua portuguesa. Ele é um negro africano, iorubá, o que você Não, imaginar. ele é um negro brasileiro. Não, miscigenado. Ele é um mestiço brasileiro. Mas o mestiço agora é proibido. Hã? Sim, eu estou dizendo, o mestiço é a mistura das raças. Né? No Canadá existe mestiço francês. Toda a América Latina tem um mestiço do índio com branco. Mas então o senhor está questionando o IBGE, não o trabalho dela. Não, eu estou é questionando que ela isso. disse que ele é negro, somente isso. Mas ele era um homem negro. Então você define no seu trabalho por que Machado de Assis é negro. Aí está resolvido. Eu acho que talvez tu pudesse trazer o resgate da discussão atual sobre a questão de ser ou não ser negro. Concordo. Porque a questão de ser negro em discussão na academia hoje, eu não sou especialista, não sei, não conheço só, né, mas essa questão negra é uma questão que se refere ao reconhecimento pessoal, né? Sim. A sua identidade. Então, nesse sentido, se o Machado de Assis escreve ou faz um depoimento para o seu amigo de que eu sou negro, pela construção atual do que significa negritude, ele é negro. Ele falou, ele está falado. É ele que... Não, ela está citando um autor Um autor que entrevistou ele, que ele disse que era... Não, é autor... Bom, pessoal, nós estamos no momento... Mas essa... Sim, estamos muito... Estamos relativamente sim, adiantados. eu acho Não, que, eu só dizia uma coisa. Eu acho que as quatro intervenções, sendo plurais e diversas, foram ricas e, pelo aquilo que estamos aqui a ver, são temas de tal modo, eu diria, fraturantes, que dariam para várias horas de conversa. Como estamos um pouco limitados, eu pedi alguma contenção no sentido de fazer uma ronda final para concluirmos este painel. Pois, muito obrigada, era exatamente isso que eu ia dizer. De facto, porque eu imagino, vocês desse lado estão a discutir isso, agora imagine nós do lado de cá, não é? Qual é a nossa percepção sobre esses conceitos de o que é negro, o que é não ser negro, o que é ser um mulato mestiço, nós ainda temos a categoria de mulato, enfim. Eu não sei se ainda tem mais perguntas para fazer. Talvez só alguns comentários, né? Eu não sei como conseguimos. Muito bem. Se posso, assim, muito brevemente, só agradecendo, professora Inês, seus comentários, assim, me reconheço imensamente naquilo que traz, e nós, assim, no Brasil temos acumulado e nos reconhecemos como africanos na diáspora, né? Buscando toda a nossa ancestralidade, e de fato essas discussões mereceriam um debate muito maior, mas para me ater no campo dos povos indígenas, que é como eu, um homem preto, me coloco enquanto pesquisador, eu só me fizesse a provocação, professora Inês, essa semana houve aqui em Cuiabá, Mato Grosso, um chamado Fórum de Educação Escolar Indígena, onde nós tínhamos em várias mesas que se sucederam pessoas não indígenas discutindo e falando para indígenas sobre sua perspectiva de educação. Então, para dizermos assim que essa perspectiva do apagamento, né, que o professor Nilson trouxe tão bem, né, nessa dimensão do visível e do invisível no visível, né, há uma perspectiva institucionalizada aqui, se a gente pega a Secretaria Estadual de Educação, com o apoio de materiais didáticos elaborados por não indígenas, impondo uma perspectiva que não reconhece, inclusive, essa diferencialidade. Nós temos aqui em Mato Grosso 47 povos, muitos desses falantes das suas línguas maternas. Então, evidentemente, para nós, lemos isso, que essa perspectiva do apagamento, ela vai se renovando nas suas metodologias, nas suas formas,
de imposição de uma perspectiva, e evidentemente isso não é feito sem uma resistência, né? Os povos têm feito uma discussão há muito tempo. Aqui a gente tem um grupo, embora muito atacado, de professores que conseguiram constituir um Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena, que vem buscando fazer esses enfrentamentos, mas os povos a partir também das suas aldeias. Eu acho que o grande desafio é esse, porque quando se elimina uma língua, né, evidentemente junto com ela vão conceitos, vão visões de mundo, vão perspectivas de expressão que são muito para além daquilo que a gente pode traduzir de uma língua para outra. Então, eu reconheço de forma muito clara, né, nisso que a professora colocou. A gente há uma busca aqui, por exemplo, de africanos na diáspora de buscar aprender Iorubá, mas a gente sabe que essa diversidade enorme de línguas, né, e que tristemente a gente enxerga ainda sendo atacada no continente e aqui de forma muito semelhante, né, por parte do Estado, que continua negando e buscando trabalhar para a aniquilação física, mas também cultural e das suas expressões. Eu acredito que são discussões importantes, é uma responsabilidade de cada um e de cada uma de nós, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, que estamos, inclusive, em lugares privilegiados, se a gente pensa no contexto brasileiro, né, da gente poder nos expressar e provocar a sociedade brasileira para repensar, né, seus conceitos, suas visões de mundo. Era isso, eu aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com professores, pesquisadores, pesquisadoras, gente que certamente tem buscado fazer uma diferença nessa sociedade tão atacada como é a nossa dos povos brasileiros. Muito grato, professora Inês, mais uma vez, um prazer estar com vocês. Ok, obrigada eu por ter ouvido essa experiência. Eu penso que, pronto, estamos a correr contra o tempo, e do lado de cá já é noite mesmo, seja ainda tem luz do dia, mas penso que atingimos o nosso objetivo e muitos parabéns pelos temas tão interessantes. Bons, vão ouvir através deste diálogo, não é? Juntamos dois oceanos, juntamos duas histórias, do lado do Atlântico e do lado do Oceano Índico, e a história, na verdade, acaba por se repetir o que foi apresentado do outro lado, por parte das apresentações de brasileiros. Acredito que não difere muito daquilo que, se fosse, por exemplo, um moçambicano, um guineense ou um são tomense a apresentar em relação às marcas da história, né? E essa história que ela, de fato, ela ainda continua, e nós continuamos a tentar resgatar aquilo que é do bom, porque também não vamos dizer que a colonização portuguesa foi mal, nem tudo foi mal, claro. Nós, aliás, se hoje estamos aqui juntos, reflete, de fato, essas boas relações que nós podemos e continuamos a desenvolver. E é muito bom do nosso lado esta internacionalização, né? Durante muito tempo nós não sabíamos o que é o Brasil, os brasileiros também não sabiam o que é a África, né? Mas aos poucos, através desses cursos, eu comecei a participar desde o ano passado, e o Centro de Estudos Ibéricos está a fazer um trabalho muito bom mesmo, que consegue juntar junta 3 continentes, o europeu, o africano e o americano, América do Sul, e também junta várias culturas, vários conhecimentos. Isso é muito bom, e parabéns pelos organizadores deste curso. Obrigada. Não sei quem que... Obrigado. Ok. Só agradecer aí, professora, dar um tchau aí, professor Rui, ao prazer que eu tive de estar aqui do lado do Nilson, do Gilberto. Acho que são trabalhos interessantíssimos. A gente já ultrapassou a teoria raciológica há muito tempo, graças a Deus, né? O Ambroso está morto. E eu nunca fui à União Soviética, exatamente que era a União Soviética. Sou um democrata, graças a Deus. E um abração para vocês, a professora Inês. Foi um prazer imenso. Estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Obrigado.
Eu também gostaria de Entendo, agradecer a entendo. professora Inês. Eu achei muito relevante ela ter falado sobre a experiência dela, sobre a língua dela. Então, muito obrigada a todos também que estiveram aqui. Obrigado, né, por esse conclave. Um prazer conhecer a Inês e estar com o Gilberto, com o Francisco, com a colega, com os que não apareceram, né, tipo o Rui, mas a gente sabe que está ali, a Ana, e as pessoas que estavam ali Sim. sentadas, ou seja, nesse encontro, nesse conclave que foi híbrido, né, e que no ano que vem a gente possa É, se ver, né. é. Ok, tchau.